Olá, amigos canhotos! Iniciamos mais um programa Por que me importar? Nele propomos sempre apresentar uma obra de arte com a finalidade de nos conectar aos questionamentos do nosso tempo. De início, ressalto que ele está dividido em 3 partes. Na primeira parte, discutiremos o contexto social, político e econômico no qual a obra foi concebida. Na segunda, analisaremos sucintamente os aspectos artísticos da obra, que hoje é Les Demoiselles d'Avignon, de Pablo Picasso. Já na terceira e última parte, responderemos a uma questão que você nos enviou pelo e-mail canhotosbrasil@gmail.com. Vamos lá? Em 1905, o físico alemão Albert Einstein publica a sua Teoria da Relatividade, que revoluciona os conceitos de tempo e espaço como uma entidade geométrica unificada. Em Paris, o espanhol Pablo Picasso sentia-se cada vez mais abalado pela ameaça profissional que Henri Matisse representava a sua posição crescente de artista mais empolgante e promissor do momento. Essa preocupação latente transformou-se em medo real quando o pintor e ex-advogado Matisse produziu a obra A Alegria de Viver em 1906, mesmo ano em que falece o precursor do cubismo Paul Cézanne. Ainda no final do outono de 1906, Pablo Picasso faz uma visita casual à casa de Gertrude Stein, ponto de encontro dos artistas daquela época. Lá encontrava-se já sentado Henri Matisse com uma coisa furtivamente guardada em seu colo. Depois de muita insistência de Pablo Picasso, Henri Matisse repassa-lhe uma escultura de máscara africana, fazendo Pablo Picasso entrar em transe e sair daquela casa de forma abrupta, caminhando-se de imediato para o Museu Etnográfico para ver a coleção de máscaras africanas ali exposta. Poucas horas depois desse encontro, Pablo Picasso passa a repensar a sua obra que estava sendo trabalhada há algum tempo. Uma obra que hoje apresentaremos para vocês. Mais tarde, Picasso vai dizer que o seu encontro com as máscaras africanas fez ele compreender por que era um pintor. Acrescenta-se que a exposição memorial de Cézanne em 1907 deixou Pablo Picasso inspirado e motivado a continuar a linha de investigação do mestre de Aix, imprimindo à sua pintura o caráter livre, uma força emotiva, uma forma simplificada e dissecadora da realidade. Se fizermos um paralelo com a França de hoje, necessita-se urgentemente reinventar formas de convivência entre os diferentes, bem como repensar o espaço territorial que está altamente segregado. Muitas dessas pessoas segregadas, embora residam em solo francês desde cedo, buscam refúgio para o seu corpo e a sua alma em algo diferente aqui ou em outro lugar, não havendo atualmente nenhuma resposta por parte da atmosfera dita civilizatória. Em sua época, Pablo Picasso sentiu a necessidade de se afastar da elegante e atmosférica pintura figurativa e segregacionista, muito apreciada por colecionadores e críticos de arte, rumo a um estilo, a uma estética não só primitiva, mas também analítica e muito mais severa. Assim, vamos para a segunda parte do nosso programa verificar essa revolucionária obra de arte. Conhecida como o momento Big Bang da arte moderna, a obra Les Demoiselles d'Avignon, de 1907,
foi a pintura que levou ao cubismo e até hoje continua sendo considerada por muitos artistas contemporâneos como a pintura mais influente já criada. Numa gigantesca tela de 2,5 metros quadrados, 5 mulheres nuas têm seus corpos cruamente pintados com uma paleta marrom, azul e rosa, e uma série de nítidas linhas angulares aplicadas de uma maneira que estilhaça a imagem como um espelho quebrado. Com pouco senso de profundidade espacial, as 5 mulheres são aproximações bidimensionais. Seus corpos humanos reduzidos a uma série de formas triangulares e losangües, que poderiam ter sido cortadas de um pedaço de papel rosa terracota. Os detalhes foram simplificados ao extremo. Um seio, um nariz, uma boca ou um braço consistem em pouco mais que 1 ou 2 curtas linhas angulares. Não há nenhuma tentativa de imitar a realidade. As 2 mulheres da direita, desse quadro macabro e grotesco, tiveram suas cabeças substituídas por máscaras africanas. A mulher da extrema esquerda foi transformada numa estátua do Egito Antigo, enquanto as 2 figuras centrais são pouco mais que caricaturas estilizadas. Todos os seus traços faciais foram rearranjados como um compósito multiangular. Seus olhos elípticos, desalinhados, suas bocas contorcidas. A pintura induz o espectador a uma sensação de claustrofobia, em razão do radical escorço do plano de fundo. Não se experimenta a tradicional ilusão de imagem recuando rumo à distância. Ao invés disso, as mulheres saltam agressivamente da tela, hoje comum numa cena congelada de um filme 3D. Essa foi a intenção do artista, porque as mulheres são, na realidade, prostitutas que se oferecem, tendo alinhado numa fila para que o cliente escolhesse. A seus pés, elas têm uma tigela de frutas maduras, uma metáfora dos deleites humanos em oferta. Para finalizar nosso programa, vamos à pergunta que você nos enviou. Dessa vez, quem nos enviou a pergunta foi Kátia Alves da Silva Marques, de Porto Alegre, com a seguinte pergunta: por que me importar com a reação dos ditos especialistas ou do público diante do que julgo revolucionário, quando tenho que viver daquela atividade como nas artes? Ei, Kátia, muito obrigado por sua participação e desde já queremos mandar um grande abraço para você e todos os nossos espectadores aí no Rio Grande do Sul. Não pensem que foi fácil. Essa revolucionária obra não foi aceita nem entre os amigos de Pablo Picasso. Os seus amigos parisienses desconfiavam que o espanhol estava querendo destruir a arte moderna. Viver das artes sempre foi um desafio histórico, por enfrentar tanto preconceitos familiares quanto entre profissionais. Desse modo, a busca do artista por seu lugar no mundo passa a ser permanente. O mais importante, tanto na arte quanto na vida, é de se manter o propósito de sempre entrelaçar o passado, o presente e o futuro em algo que situa tanto o seu corpo quanto sua alma nos desafios constantes de se viver a cada dia. Afinal de contas, isso tem um preço individual para o artista, seja ele qual for, bem como consequências coletivas, tanto para as presentes quanto as futuras gerações. Desse modo, finalizamos mais um programa, não sem antes lembrar que você pode criticar, fazer sugestões, bem como complementar nossas abordagens pelo nosso e-mail ou os nossos canais no YouTube e no Facebook. Até a próxima, meus amigos. Saudações, canhotos!